Bem-vindos a mais um vídeo sobre como o Estado distorce a ciência e usa essa distorção como justificativa para adotar medidas autoritárias. Não apenas o Estado, mas a elite, a mídia, e aí as pessoas que fazem parte da elite, como artistas famosos, corporações, inclusive as maiores redes sociais, que também são corporações, também se unem ao Estado, também fazem parte da elite, ou seja, influenciam o poder e a autoridade imposta sobre as pessoas. O uso da ciência como desculpa para adotar medidas autoritárias é, obviamente, anticientífico, como eu já expliquei nos vídeos separando ética de medicina e lockdown, agenda da elite. No primeiro desses vídeos eu expliquei como transformar medidas médicas em medidas éticas é uma medida cientificista e anticientífica, e pseudocientífica, e pseudofilosófica também, porque você corrompe ambos os métodos, tanto o método da medicina quanto o método da ética, ao tentar misturar os dois. E como isso é lucrativo para a elite. Não é à toa que a elite faz isso. Isso é lucrativo para ela, isso aumenta o poder dela, isso aumenta o quanto ela consegue proteger os seus oligopólios, que são de vários tipos. Ela consegue fechar concorrente dos seus oligopólios, ela consegue prejudicar concorrentes dos seus oligopólios. A mídia consegue mais poder de persuasão ao espalhar um pânico geral. Então eu poderia fazer um vídeo para cada um desses pontos. Um vídeo sobre como a elite usa o pânico. Um vídeo sobre como a elite usa propriedade intelectual de remédios e vacinas. Um vídeo sobre como a elite usa as restrições de mercado para proteger seus oligopólios. Esse tipo de autoritarismo é lucrativo para a elite de várias formas diferentes. Eu estou escrevendo sobre essas várias formas diferentes e adicionando um artigo meu chamado Cientificismo Político, que engloba tudo isso, engloba por que o lockdown é uma ditadura, uma medida ditatorial, por que transformar medidas médicas em política são medidas ditatoriais, anticientíficas, etc. Todos esses pontos estão nesse artigo que eu vou colocar o link na descrição, Cientificismo Político. Esse artigo, por sua vez, faz parte de um outro artigo maior ainda, chamado Crítica da Elite, que, por sua vez, faz parte de um livro. Então, nesse vídeo eu vou explicar por que lockdown é ditadura. Primeiro, as características são as mesmas, o que uma ditadura faz. Ela diz o que você pode fazer, o que você não pode, qual serviço é o essencial para o bem público. Eles usam até palavras ditatoriais, como, por exemplo, o que você faz é essencial para o bem público, não é. É essencial para o Partido Comunista, não é. É essencial para o Partido Nazista, não é. Ou seja, não tem nenhuma diferença entre o discurso do lockdown e o discurso da ditadura. O que você pode ou não pode fazer é decidido pela autoridade, acabou e você é obrigado a obedecer. Você é obrigado a fazer só o que a autoridade mandar e só o que a autoridade deixar. Então esse é o primeiro ponto, por que lockdown é uma ditadura, assim como imposto é roubo, porque tem as mesmas características. Uma autoridade armada, que tem o monopólio das armas, que vai impor essas armas contra você se você resistir, podendo possivelmente resultar até na sua morte, caso você resista à prisão. Essa autoridade manda em você e diz o que você pode ou não pode vender, que loja você pode ou não pode abrir, que produto você pode ou não pode vender, que pessoas podem ou não podem entrar, se você pode ou não pode sair de casa, que horas você pode. Tem toque de recolher, que é uma coisa ridiculamente ditatorial, que é uma coisa que eu nunca achei que eu ia ver com meus próprios olhos no lugar onde eu moro, mas estou vendo. Então lockdown é uma medida ditatorial. Não pensem que lockdown é uma medida médica. Lockdown não tem nada a ver com medicina e tem tudo a ver com ditadura. O que tem a ver com medicina é eu permitir ou não permitir na minha propriedade que as pessoas tenham que usar, sei lá, álcool gel, máscara, ou seja lá o que for, a medida, ou tenho que fazer um exame, ou tenho que provar que não estão contaminadas. Eu, na minha propriedade, exigi isso dos meus clientes. Aí digamos que uma propriedade não exige isso, um restaurante não exige nada disso. Aí eu, como cliente, olho para esse restaurante e falo, não vou frequentar esse restaurante, porque esse restaurante pode favorecer a contaminação. Ou seja, as pessoas voluntariamente colocarem as regras que quiserem na sua propriedade, frequentarem as propriedades que quiserem. Isso são medidas médicas. Somos indivíduos tomando medidas médicas, os médicos recomendando certas medidas para favorecer ou evitar a contaminação. Isso são medidas médicas. Quando o Estado impõe a força, o controle sobre a propriedade individual, impõe medidas ditatoriais, isso já não é mais uma medida médica, isso é uma ditadura. Isso é uma medida ditatorial. No meu vídeo separando a ética de medicina, eu expliquei em detalhes por que a ciência depende da ausência de autoridade. Quando você tem autoridade, você já deixa de ter ciência na hora.
já que a ciência é baseada no método científico, que é um método descentralizado que exige a possibilidade de crítica, a possibilidade de repetição de testes e experimentos. Ou seja, você que se acha autoridade fez um experimento, eu posso fazer outro. Você acha uma coisa, eu posso achar outra. Eu posso falsear o que você acha. Eu posso falsear o fato que você acha que foi comprovado. Eu posso falsear o fato que você acha que é evidente, mostrando evidências contrárias e assim por diante. É muito importante notar que não há nada em uma prescrição médica que inclua uma prescrição política. Todas as prescrições médicas podem ser realizadas pelo indivíduo, pelos proprietários, ou podem ser impostas por uma ditadura. O fato de alguma coisa ser imposta ditatorialmente não é uma questão médica. Se você é um médico e você diz que lockdown é uma questão médica, você está cometendo fraude. Você está cometendo pseudociência. Você está cometendo um crime praticamente na sua profissão, porque você está usando a confiança que as pessoas têm na sua habilidade como médico para falar uma coisa que não é médica, que não é medicina. Para falar alguma coisa sobre política, defender a ditadura, defender medidas ditatoriais que agridem e destroem a vida individual. As pessoas podem dizer que o lockdown não é uma ditadura, é diferente porque ele é baseado na luta contra um inimigo facilmente identificável, específico, que é o vírus. Em primeiro lugar, não há necessidade de ditadura para combater um vírus. Só pensa por um momento na sua cabeça, a solução para o vírus é a ditadura. E pense se você concorda com isso ou não. Ninguém concorda com isso. Ninguém explicitamente fala, eu concordo que ditadura é a solução para um vírus. Quando você percebe que ditadura não pode ser a solução para um vírus, imediatamente você percebe que você está sendo enganado pela mídia. Você está sendo enganado por influenciadores, pseudocientistas, pseudocientíficos. Você está sendo enganado pela mídia, por influenciadores, pelo Estado. E qual é a semelhança entre todos esses? São parte da elite. Ou seja, você está sendo enganado por um organismo que se chama a elite e que contém vários órgãos, que são a política, os corporativistas, os influenciadores, os artistas e assim por diante. Transformando o cientificismo em algo aceito como ciência. Um outro ponto importante é que a vida e a saúde são recursos escassos. E como recursos escassos, elas existem no mercado, elas não existem por mágica. Todo socialista acha que as coisas aparecem por mágica. Todo socialista acha que eu posso criar recursos por mágica e dar de graça para todo mundo. Eu posso criar dinheiro por mágica e dar de graça para todo mundo, que se você imprimir dinheiro e espalhar para todo mundo, isso vai produzir riqueza. Então, todo socialista, se não explicitamente acha isso, implicitamente acha. Suas conclusões, suas ideias vão levar logicamente a essa conclusão, de que coisas são produzidas por mágica e não por um processo natural. Ou seja, o socialismo é uma forma de sobrenaturalismo, porque o naturalismo econômico é o reconhecimento de que as coisas são produzidas por um mecanismo. E esse mecanismo é um mecanismo de feedbacks positivos e negativos, que é um tipo de aprendizado, um mercado aprendendo a produzir mais. Essa mesma coisa que acontece no cérebro humano com neurônios. Esses feedbacks positivos e negativos são lucro e prejuízo. Lucro é o feedback positivo, prejuízo é o feedback negativo. Ou seja, lucro não é uma exploração, como acham os marxistas, mas sim um aprendizado. Você está aprendendo que produziu valor para alguém, tanto que esse alguém te deu lucro. Agora, a elite, como ela usa o monopólio, ela usa o Estado, o monopólio da força, ela pode lucrar sem oferecer nada. Então ela aprende como parasita ou predador, mais do que como produtor, certo? O mercado é uma competição entre produtores, enquanto que o Estado e o autoritarismo é uma competição entre parasitas e predadores, que não produzem, apenas sugam aqueles que produzem. Quando a elite produz, ela produz às custas de impedir os outros de produzir. Por exemplo, um oligopólio. Digamos que você tem uma grande empresa que vende supermercados, mas esses supermercados querem fechar os mercados menores. Então, apesar deles produzirem alguma coisa, eles produzem às custas de impedir os outros de produzir, para impedir a competição e assim se manter no domínio, se manter dominando o mercado. Então não sejam ingênuos de achar que a elite é boazinha, que a elite se preocupa com a sua saúde, que a elite se preocupa em te vacinar para você ficar bom, que a elite se preocupa em te dar as orientações certas. Não, a elite se preocupa com o poder. A elite é um organismo de poder, é um organismo cuja função é o poder. Então tudo que a elite faz é para alcançar poder. A Globo te fala para usar máscara
porque isso alcança poder. A Globo te fala para você ficar em pânico e se trancar em casa, porque isso gera poder. Mesmo que seja verdade que isso é uma orientação médica. Mesmo assim, isso gera poder e isso se transforma dentro do organismo da elite em mecanismos para impor restrições obrigatórias, que são o que constitui uma ditadura. Do que uma ditadura é feita? De imposições obrigatórias impostas pela força. Se você tirar isso de uma ditadura, não é mais ditadura. Ou seja, até mesmo as verdades usadas pela elite se transformam em instrumentos de poder que se transformam em medidas ditatoriais que supostamente são baseadas nessas verdades, mas não são. Então, meias verdades são mais perigosas do que mentiras completas. Porque o pouco de verdade que possa ter nesse discurso se transforma na justificativa que desarma o povo de poder resistir, de poder se opor, porque aí você é anticientífico, aí você é conspiracionista, aí você é louco. Então você tem que aceitar a ditadura para ser considerado científico, para ser considerado uma pessoa com sanidade mental, para ser considerado normal, ou seja, eles querem normalizar e normatizar a submissão do povo e a dominação da elite. Enquanto isso, é claro que os ricos e os poderosos não estão se sufocando no calor de 40 graus com a máscara, não estão vendendo as suas propriedades, vendendo a sua loja porque ela faliu, não estão deixando de ganhar o seu salário, não estão deixando de lucrar. É claro que os ricos e poderosos e famosos não estão perdendo nada com o lockdown, eles só estão ganhando. Quem está perdendo é o pobre, quem está perdendo é quem trabalha honestamente, quem produz alguma coisa, quem oferece alguma coisa de valor no mercado. Essas pessoas é que perdem para dar lugar para manter o poder de oligopólios defendidos pela elite. Mas é óbvio que a elite não vai defender uma coisa que traz prejuízo a ela. Ela só vai defender o que traz lucro a ela, que é poder, dominação, controle e submissão. Se a elite não pode impor tanto assim a força, pelo menos ela pode fazer você querer obedecê-la. Ela pode usar a mídia, ela pode usar o cientificismo, a falsa ciência, a distorção da ciência, a extrapolação da ciência do método científico para fora da sua área de conhecimento, se transformando em política e medidas políticas. E você aplaude porque você não sabe a diferença entre ciência e política. Você acha que é a mesma coisa. Porque você acha que filosofia não serve para nada. Bom, filosofia não serve para nada, é só ficar falando da vida, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal. E por isso você não sabe a diferença entre ciência e política, e por isso quando alguém te oferece política com o rótulo de ciência, você acha que é ciência. E você acha, mas eu não quero ser anticientífico, então eu tenho que obedecer. Por isso que é tão importante alguém estudar filosofia de verdade e saber a diferença e explicar essa diferença para as outras pessoas. Falando nisso, meus cursos de filosofia estão na descrição, eles estão um pouco atrasados porque eu estou reformulando toda a grade. Eu estou desmontando toda a grade, montando de novo, que é baseado no meu livro, e eu estou montando agora ele em capítulos, então infelizmente demorou bastante para fazer isso, mas o livro está crescendo bastante, já tem muito conteúdo novo, somando todas as páginas de todos os livros que eu estou escrevendo, já tem, quase 500 páginas. E vai ter bastante aulas novas em breve. Inscrevam-se no curso e fiquem ligados que domingo agora vai ter uma manifestação anti-lockdown. E essa manifestação vai ter bastante presença de libertários, vai ter o Paulo Cogos e outros libertários importantes também, e eu vou estar participando dessa manifestação e vou divulgar aqui a data. E no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre a manifestação. E no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre as manifestações passadas anti-lockdown e as próximas. Então fiquem ligados e até o próximo vídeo.